E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora então finalizar o descanso. Já finalizamos o roteiro 17, agora nós estamos nesse roteirinho 18 que é sobre férias. Vamos falar sobre férias individuais e coletivas, inclusive, ok? Então, começando aí a falar sobre férias, como eu tinha falado para vocês já, nós falamos de intervalo intra-jornada, dentro da própria jornada, interjornadas, né, entre uma jornada e outra. Falamos do descanso semanal, que deveria, quando possível, coincidir com o domingo, preferentemente. Falamos de todos esses três descansos. E agora falta falar do anual, que é o descanso das férias. Ok? Então, para começo de conversa, esse descanso anual concedido pelo empregador, que nós conhecemos como férias, ele está baseado aí em basicamente uma via de mão dupla. Nós temos aqui uma obrigação do empregador, né? E temos também a obrigação pelo lado do empregado. Para a gente ter o direito a férias, não basta ter trabalhado durante um ano, como a gente vai ver daqui a pouco. Você deve ter trabalhado durante o ano com assiduidade. Então, como obrigação, o empregado ele tem que demonstrar assiduidade. Já o empregador, ele tem que conceder o tempo de descanso e pagar por esse tempo, certo? Então, basicamente, as obrigações do empregador seriam a concessão do descanso e o pagamento da remuneração por esse descanso, enquanto a obrigação do empregado é a assiduidade, ok? E aí, para falar de férias, nós temos algumas regrinhas básicas que eu trouxe para vocês aqui em primeiro plano. Primeira regrinha básica é que para a gente ter férias, nós temos que ter anualidade, ou seja, todo empregado vai ter direito a férias desde que ele trabalhe por 12 meses, por um ano, ok? Então, o artigo 129 ele diz: todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, ok? Então, o descanso das férias ele tem como regra básica a ideia de anualidade, ele é concedido por ano de trabalho, ok? Outra regrinha que a gente tem para falar aqui é a remunerabilidade, porque a pessoa ela sai para descansar, porém, obviamente, ela sai para descansar sem prejuízo da sua remuneração, como o artigo 129 já trouxe para a gente. A Constituição Federal também traz uma disposição até um pouco mais específica com algo inovador, de certa forma, que é algo que não está previsto na CLT sobre remuneração, que é o terço a mais. Então, olha só, o artigo 7º, inciso 17. São direitos, né, dos trabalhadores urbanos e rurais. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário. Então, prestem atenção. O valor de pagamento das férias não é de um mês de salário, nem é de um terço. Ele é de um mês de salário mais um terço. Ok? Então, se as minhas férias serão gozadas no mês de março de 2021, não vou trabalhar, na verdade, neste mês de março de 2021 inteiro. Vou ficar ali o mês de março inteiro sem trabalhar, ao passo que vou receber como se tivesse trabalhado e mais, com acréscimo de um terço do meu salário. Logo, se o meu salário ser R$ 1.200, eu vou receber não só os R$ 1.200 desse mês que eu fiquei descansando à toa, além disso, ainda vou receber um terço de 1.200, que vai dar R$ 400, ou seja, eu receberei R$ 1.600 por esse tempo de férias, que eu não trabalhei, ok? Que eu vou ficar realmente em descanso. Então, gozo de férias anuais com pelo menos um terço a mais do salário normal. Outra regrinha básica que a gente tem também que observar é a regrinha da continuidade. E aqui existe uma certa discussão na doutrina e na jurisprudência, inclusive. Porque o Brasil ele é signatário, inclusive, de uma convenção da OIT, a 132, que diz o seguinte, olha só, logo de cara, o parágrafo 1º do artigo 6º dessa convenção traz para a gente o seguinte: os dias feriados oficiais ou costumeiros, que quer se situem ou não dentro do período de férias anuais, não serão computados como parte do período de férias anuais remuneradas previsto no parágrafo 3º do artigo 3º acima. Então, olha só que interessante. Para essa Convenção 132 da OIT, se durante as férias tiver algum feriado, esse feriado ele não vai contar como dia de férias. Por exemplo, se você considerar
que em dezembro nós temos o Natal, que é um feriado, se o seu período de férias for dia 1º de dezembro até o dia 30 de dezembro, na verdade, você não pode ser obrigado a voltar a trabalhar no dia 31. Por quê? Porque o dia 25 é feriado, então ele não conta. Ou seja, as suas férias seriam adiantadas para o dia 31, de acordo com essa convenção. Certo? Inclusive o TST ele tinha uma súmula que foi cancelada, que é a súmula 147, que diz o seguinte: indevido pagamento dos repousos semanais e feriados intercorrentes nas férias indenizadas. Né? Que mais ou menos era como dizer o seguinte: você não pode pagar pelos repousos semanais e férias que estão dentro das férias, e feriados que estão dentro das férias indenizadas. E o TST cancelou esse entendimento. Né? E normalmente quando o tribunal cancela uma súmula é porque ele passa a entender de maneira diversa. Então, o TST ele dá aqui uma luz, um entendimento de que, aparentemente, para ele, se você está de férias e nós temos feriados durante essas férias, esses feriados não podem contar como dia de férias, e sim como feriado, para que ele seja depois acrescentado no final dos 30 dias de férias, como eu dei esse exemplo de dezembro. Porém, tá? Na prática, a gente sabe, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é só totalmente novo, como a gente sabe que na prática não acontece. A pessoa pega férias, se tiver feriado no meio, ninguém está nem aí, e ninguém reclama isso muito na justiça. Até porque, na justiça, nós temos um entendimento hoje que não se aplica, embora o Brasil seja signatário dessa Convenção 132, nós não aplicaríamos essa Convenção 132 por um motivo muito simples. Se a gente olhar a Convenção 132 por inteiro e a CLT por inteiro, a CLT é mais vantajosa. E, inclusive, o número de férias da CLT é maior do que da Convenção. Então, a gente não pode, lembra do princípio da norma mais favorável, teoria do conglobamento? A gente não pode pegar o melhor dos dois mundos e sair interpretando. Então, como a CLT ela tem mais vantagens na visão do TST e dos tribunais trabalhistas no Brasil, ela tem mais vantagens do que a própria Convenção 132, então a gente não aplica a Convenção 132, a gente aplica só a CLT. Tá? E na CLT não tem nada dizendo a respeito dessa questão de feriados e férias, pelo menos não tinha. Com a reforma trabalhista foi incluído apenas o seguinte: é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Que era uma baita sacanagem que alguns empregadores faziam, né? Você vai entrar de férias. Quando? Você vai entrar de férias 2 dias antes de começar um feriado prolongado. Quer dizer, acabava com o feriado prolongado para o trabalhador, que ficava dentro das férias, né? Então, existe essa vedação agora. Vedação dessa má-fé, vamos dizer assim, como é que eu posso usar uma palavra não muito constrangedora, né? É uma sacanagem, a verdade é essa, né? Que alguns empregadores faziam.